a gente já falou muito de política, já falou muito de ditadura, já falou muito de coisas antidemocráticas. Vamos mudar de assunto. Mentira, não vamos não. É uma coincidência, feliz coincidência, que na semana em que pela primeira vez pessoas que de alguma forma são acusadas de tramar um golpe de Estado no Brasil vão enfrentar um processo legal, o devido processo legal, o destaque nas estreias nos cinemas é um filme que nos lembra, ou para os mais novos, nos ensina o que é uma ditadura, o que é viver uma ditadura. O filme é A Batalha da Rua Maria Antônia, foi escrito e dirigido pela Vera Egito e venceu o Festival do Rio. Tá? A Batalha da Rua Maria Antônia foi um confronto real que aconteceu em outubro de 1968, ou seja, assim, quase às vésperas da decretação do AI-5, do fechamento do regime mesmo, da ditadura militar no Brasil, e envolveu os estudantes da USP e do Mackenzie, da Universidade Metodista Mackenzie. Que ficava do outro lado da rua. Do outro lado da rua. É o conflito da Rua Maria Antônia, porque elas eram uma de frente para a outra e vocês falam polarização, vocês não fazem ideia, tá? Polarização é isso. Polarização era a USP, que era um grande foco de resistência ao regime militar, e do outro lado da rua uma instituição ultraconservadora e que era informalmente uma das sedes, você tinha muitos dos seus alunos envolvida com o infame CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas, que era uma organização paramilitar de direita que atacava teatros, sequestrava artistas, era uma coisa pesada, tá? E como era uma organização paramilitar de direita, contava com o apoio do regime. O filme mostra pela ótica de estudantes como a tensão esses dois grupos foi crescendo, até explodir num confronto aberto mesmo, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta que... Não, eu não estava lá. Não, eu sei que você não estava lá. Você é velho, mas não tanto, Léo. Uhum. Eu quero saber se a Luísa sabe qual foi a grande liderança da esquerda na Maria Antônia. Uma grande liderança que surgiu na Rua Maria Antônia, naquele confronto. Não. José Dirceu. Na Batalha da Maria Antônia. Ele surge como líder estudantil na Batalha da Maria Antônia. Ele se consolida ali como um possível futuro presidente da UNE. Vai para o Congresso de Biúna e no Congresso de Biúna o SNI entra, a Polícia Secreta do Exército entra e prende vários estudantes, entre eles o Zé Dirceu. O Dirceu mais tarde foi trocado, ele estava já preso, foi trocado num dos sequestros de embaixador, acho que do sequestro do embaixador americano. Não sei se é do embaixador americano ou do alemão. Eu acho que foi do americano. Acho que ele foi do primeiro, que aí o Gabeira é preso, o Dirceu é solto, o Dirceu vai para Cuba, faz uma cirurgia plástica e volta a viver no Brasil com identidade secreta. Aquele era stalinista mesmo, identidade secreta. A história é bem fascinante. Mas... Inclusive, o Congresso de Biúna, eu sempre ouvi uma história que eu não sei se é real, que a prisão teria acontecido porque alguém foi na padaria comprar 100 pãezinhos, né? E aí alguém falou, opa... Eu não sei, eu não sei se é verdade. É uma lenda urbana? O presidente... Eu sempre ouvi essa história, eu não sei se ela... famosa. A ideia de que você vai juntar centenas de estudantes numa fazenda e passar despercebido, é delírio. Mas isso isso remete a um filme do Woody Allen chamado Bananas, em que ele é um cara que vai... um americano que vai para uma guerrilha na América do Sul, tá? E ele é encarregado dos suprimentos. E é uma cena hilariante, porque ele vai a um McDonald's, uma lanchonete tipo McDonald's, comprar 300 sanduíches, sendo que tantos são sem picles, tantos são sem isso, tantos são sem aquilo. E era mais ou menos isso. O Donai Neto só faz uma correção para nós dois, Léo. A Mackenzie é presbiteriana. E a Tatiana Salles diz que o Zé Dirceu era um gato quando era novo e passou o rodo na mulherada da esquerda nos anos 70. Isso é verdade. Isso é verdade.
Eu perguntei porque eu admito que às vezes é difícil, as diferenças são sutis demais. Em relação a metodista, presbiteriano, católico, eu sei que um tem santo, católico é bem diferente. Um tem santo, formigas marrons, formigas vermelhas, já dizia o Dr. Manhattan. Mas o que acontece, uma das coisas mais interessantes do filme é a fotografia, porque ele é filmado em preto e branco e quadrado. Então você tem a sensação de que você está vendo uma imagem de época. Ele te passa muito uma ideia de documentário, embora os personagens, ele não seja um documentário, ele seja baseado em fatos reais, mas é um filme de ficção. Sabe? Ele não tem uma pretensão documental. Né? Mas ele te passa, você especialmente, aí volto a falar da questão de ser velho, você lembrar de como eram os telejornais, de como eram as imagens de TV, a TV preta e branca. O filme bate isso muito forte. O presidente da Uni na época era o Jean-Marc van der Weyden, aqui do Rio. Tinha sido colega do meu pai, inclusive, no colégio. E de vários outros. É engraçado que o Jean-Marc, que era uma liderança importante, ele foi para a vida acadêmica e tal, largou. Mas o Dirceu não. Os caras que ficaram dessa geração são o Dirceu e o Gabeira, que ficaram como líderes importantes, o resto meio que escoou. Tem um cara que era imediatamente antes, em 64, presidente da Uni, que é outro político que a Luísa não vai saber quem é. Esse, então, menos ainda. Desculpa, eu me distraí olhando as mensagens aqui. Quem era o presidente da Uni no momento do golpe? Não. José Serra. Ah, verdade. Pois é. E você vê, a partir daí, a importância que a Uni teve durante muito tempo. Quem é o político relevante, o último político relevante no espectro nacional que a Uni produziu? Foi o Serra? Lindbergh Farias. É o último político relevante que... E o Lindbergh é mais velho do que eu. Foi 89, né? Um pouquinho só mais velho do que eu, mas é mais velho do que eu. Como o esvaziamento político da Uni desde então, né? Mas enfim, Léo, desculpa. Enfim, mas tem uma coisa, tá? O filme tem lado. Então, ninguém vai imaginando que vai ser uma história que vai mostrar os dois lados. Não, o filme é focado nos estudantes da USP, então não vai ninguém desavisado, tá? Tem um outro filme que vale a pena destacar, está num circuito bem restrito, mas é interessante, muito interessante, que é uma história pesada, também baseada em fato real, se chama Meu Nome é Maria, tá? Essa Maria, no caso, é a atriz francesa Maria Schneider, que ficou mundialmente famosa com o lançamento em 1972. Ela tinha 19 anos quando fez o filme, 20 quando ele saiu, de O Último Tango em Paris, dirigido pelo Bernardo Bertolucci, e que ela contracena com Marlon Brando. Né? Para quem não sabe, é a história de um quarentão americano que se envolve com uma jovem francesa numa relação que é só sexo, eles sequer sabem os nomes um do outro, tá? O tempo todo. Foi proibido no Brasil, o filme... Era um filme ousado para a época. Filme belíssimo. O grande problema é o Bertolucci torturou a Maria Schneider. A relação era abusiva, fora de qualquer limite. Que veio à tona muitos anos depois, né? Na época já se falava disso. Tortura psicologicamente, né? Culminou na célebre cena da manteiga. Né? É a cena em que o Marlon Brando, o personagem do Marlon Brando, usa manteiga como lubrificante para um coito anal não consentido. O coito e o fato de não ser consentido estavam no roteiro. Tá? Então ela ia fazer a cena dela reclamando, dela disso, dela aquilo, dela... Só que a coisa da manteiga foi uma ideia do Brando, tida naquele dia, que ele falou para o Bertolucci adorou e não contou para ela. Porque ele queria que a sensação de repulsa, de humilhação, de tudo isso, fossem autênticas. Ele não queria que ela interpretasse, ele queria que ela sentisse.
Foi um abuso. Foi uma violência, foi uma violência sexual. Não, muito se discutiu na época, acho numa entrevista, usou-se o termo estupro. Então se teve a ideia de que houve penetração. Depois não houve uma penetração, mas foi uma violência sexual contra ela. E hoje essa definição de estupro, ela não depende mais da penetração. Naquela época, para você ter uma ideia, até relativamente pouco tempo, se um homem abusasse sexualmente de outro homem, a lei não reconhecia como estupro. Era atentado violento ao pudor. Porque o estupro era caracterizado pela conjunção carnal que era reconhecida só como homem e mulher. Não vamos esquecer que a gente está falando de legislação brasileira e isso aconteceu em Paris. As filmagens foram feitas em Paris, né? Em Paris. Mas mesmo na legislação americana, também havia essa distinção. Legalmente, a palavra rape... Deixa eu só fazer uma observação que não é para discordar de nada disso. A Maria Schneider se refere ao filme como um filme no qual ela se sentiu violentada. O depoimento é real. Tanto o Bertolucci quanto o Brando reconheciam que ela não foi informada da situação, da cena. Então, tudo isso é verdade e nada disso é indiscutível. O Brando mesmo falava do filme como... Isso é uma frase do Brando. Eu me senti estuprado pelo Bertolucci durante o filme. O Brando também se referia ao filme como um filme em que eles se sentiram estuprados. Que o filme foi uma violência. Esse é um filme que eu conheço muito, eu já vi 300 mil vezes. E o Brando é o meu ator favorito. Eu acho que é o maior ator da história do cinema. E esse é um filme que, uma das características desse filme é de que ele é todo improvisado. 90% do que a gente vê no filme é uma situação... Boa parte do filme é filmado num mesmo apartamento. É um filme muito barato de fazer. Tem algumas cenas externas, que são cenas, inclusive, muito importantes. Tem um berro de angústia do Brando embaixo da linha do trem, que é um dos troços mais angustiantes, eu acho, da história do cinema. Mas muitas das cenas eram filmadas da seguinte forma. O Bertolucci chegava para os dois e falava, olha... A situação é essa, improvisa aí. Então, não foi essa cena em particular que foi improvisada. Tudo era improvisado, os diálogos eram improvisados. Sim, O filme é possivelmente o melhor trabalho de interpretação do Marlon Brando, que é um ator sensacional. E ele vem de uma escola, que é o Actors Studio, que é a escola que formou boa parte dos grandes atores americanos no pós-guerra, que é uma escola em que o improviso e você trazer da vida real as emoções... é meio que dado, que é uma escola que se baseia num cara russo, que é o Konstantin Stanislavski, que revoluciona a interpretação no teatro moderno e que viabiliza, na verdade, porque o Stanislavski faz uma coisa, o teatro pré-Stanislavski, pré-virada do século XIX para o XX, desculpa trazer esse contexto todo, mas é só porque eu acho que ilumina mais a coisa. O teatro era mais impostado, mais fingido, a interpretação era fingida. E o Stanislavski se vira e fala, não, mas vem cá, a gente tinha que encontrar uma maneira de fazer com que os atores estivessem de fato sentindo aquelas emoções. Para que a emoção no palco não seja uma emoção fingida, e sim uma emoção sentida. E aí ele começa a desenvolver técnicas de memória emocional, olha... Pensa no momento em que você sentiu uma coisa dessa e tal. E o Actors Studio, eles vão lá e radicalizam essa proposta do Stanislavski na virada dos anos 40 para os 50. E uma das primeiríssimas turmas do Actors Studio é justamente o Marlon Brando, um ator delas. E o cara era um cara tão brutalmente talentoso que... vira meio que o carro-chefe do Actors Studio. E o Brando era isso. Ele se forçava a viver as situações das cenas
Então, parte da violência que a Maria Schneider diz ter sentido, de certa forma, é uma violência real porque o Brando estava violentando ela. Porque o personagem do Brando estava... Não é que ele tivesse com uma ereção e que tivesse, de fato, fazendo sexo. Não estavam. Mas ele se impõe fisicamente a ela. E na cabeça dele, a diferença que eu acho que é uma diferença não irrelevante aqui, é que era uma mulher extremamente jovem, sem treinamento de atriz. Ele traz toda uma carga ali, e o Bertolucci traz uma carga dele também no cinema, e eles estão lidando com uma moça que é muito jovem, que nunca trabalhou como atriz na vida, que não tem um treinamento formal como atriz. Quer dizer, tem toda uma circunstância ali que... Eu acho que é uma circunstância agravante, mas não é uma circunstância determinante. Eu acho que se ela fosse experiente como atriz, seria uma coisa violenta do mesmo jeito. A Léa Seydoux, você não pode de maneira alguma dizer que a Léa Seydoux era uma atriz inexperiente quando ela fez o Azul, a cor mais quente, e ela, tanto ela quanto a Adele, cujo nome eu não consigo pronunciar. Exatamente. É bom para ensinar a criança a escrever, porque tem todas as letras do alfabeto naquele sobrenome. Elas disseram que aquela célebre cena de sexo delas foi uma cena violenta de fazer. Que o diretor... Existe uma coisa misógina, a maneira como diretores tratavam as atrizes, a maneira como Hitchcock tratava as atrizes. Mas peraí, Azul, a Cor Mais Quente é um filme de 10 anos atrás? E ainda assim você teve essa situação. Mas existe muito, assim, para mulheres, inclusive... Em alguns filmes dirigidos por homens, a gente sai do cinema com um incômodo assim de tal cena de sexo não era necessária ou não é daquele jeito. Tem uma diferença em como você vai contar que... E hoje você tem a figura do controlador de intimidade, que é um negócio meio impensável. Eu lembro quando depois do Instinto Selvagem, a Sharon Stone só pegava papel de mostrar o corpo. E ela fez um filme com o Stallone. E ela dizia que ela ficava impressionadíssima porque estavam eles de roupão e ela tinha que se concentrar, ela tinha isso, tomava um uísque, alguém falava, vamos ação, o Stallone tirava a roupa. Sabe? Garanhão italiano. Você não, hoje você tem um cuidado, e é bom que tenha, é importante que tenha. As pessoas não devem ser submetidas à violência. Ponto. Sabe? Ponto. E isso contribuiu. Ela já tinha uma série de questões pessoais que depois vieram a público, da infância dela, etc. E o que veio depois do filme foi muito grave também. Porque o filme marcou muito, então ela só ofereciam a ela papéis eróticos. E ela foi execrada tanto pelos conservadores, que a consideravam o filme imoral, quanto pelas feministas que diziam que o personagem dela de alguma forma, diminuía as mulheres. Tá? Ela nunca teve a carreira que ela merecia, ela morreu de câncer em 2011. É uma história bastante triste, mas uma história que tem que ser contada. Né? Ela só fez mais um ou dois filmes, né? Ela teve uma carreira muito curta e ela merecia mais. Ela fez aquele filme do Antonioni também, que ela só dirigiu com grandes diretores, ela só trabalhou com grandes diretores. Agora, Nós Fora a Violência, O Último Tango, é um dos grandes filmes da história do cinema. É aquilo, você abstrai... Bom, vamos... Olímpia e O Triunfo da Vontade. Qualquer estudante de cinema é obrigado, tem que assistir Olímpia e O Triunfo da Vontade, que são filmes que são glorificações do nazismo. Você tem que ver para ver que tecnicamente aquilo é muito bem feito, entendendo que está retratando uma coisa ruim. O Nascimento de uma Nação. É um filme que inventa a linguagem do cinema moderno, inventa os ângulos pelos quais você filma, inventa a cena da cavalaria chegando para salvar a mocinha. 2/3 da linguagem do cinema americano moderno nascem com O Nascimento de uma Nação, que é um filme dos anos 20 de um grande diretor chamado David W. Griffith. E a cavalaria chegando é Ku Klux Klan.
O Zeca Arruda manda mensagem aqui falando que Poor Things e Anora, 2 anos seguidos, sinceramente, muito sexo gratuito em ambos. Eu discordo, viu? Eu não saí do cinema com essa sensação, não. Em nenhum dos dois. Eu não gostei de Anora, achei fraco, mas Poor Things eu gostei bastante. E eu conversei com muitas mulheres que tiveram essa impressão de que havia muitas cenas de sexo desnecessárias. Mas pela postura da personagem eu não achei. Ele estava contando uma história diferente. Eu concordo contigo. E tem uma coisa que é o seguinte, é um pouquinho como ninfomaníaca, tá? Porque existem 2 tipos de sexo no cinema, tá? Em se tratando de um ser humano minimamente normal assistindo, tá? Existem 2 tipos de sexo no cinema. Um que está ali para te excitar e um que está ali para, de alguma forma, te provocar repulsa. Uhum. Tá? O Poor Things está digamos, um meio termo, porque em momento nenhum me parece um filme em que as cenas de sexo estão ali para te excitar. Pelo contrário. É uma coisa, para ela, quase didática. Sim, exatamente. Tem sensualidade. Agora tanto no Ninfomaníaca quanto no Poor Things, a gente está falando de filmes em que a sexualidade é vista do ponto de vista da mulher, né? É a mulher que está no comando em ambos os filmes. Não sei se o Ninfomaníaca é exatamente no comando, tá? Eu acho que ela é uma mulher que está sabendo exatamente o que ela está procurando, o que ela quer. Mas ela não sei se ela tem um controle sobre isso, é diferente. Sim, mas é como você dizer que o ébrio ele está no controle. O Vicente Celestino está no controle no ébrio. Sabe? Ela tem uma... Tanto que vocês não usam mais hoje em dia o termo ninfomaníaca. Vocês são uma pessoa viciada em sexo. Mas o Poor Things tem uma cena que eu acho maravilhosa em relação a isso, que é o Mark Ruffalo, depois que... Desculpa, gente, vai ter um spoiler, mas o filme, né, já foi lançado faz tempo. Ela dá um fora nele e tal, e ela tá trabalhando como prostituta e tal, e aí ele xinga e reclama e tal, e ela fala, eu sou o meu próprio meio de produção, e ela não quer nem saber que ele tá incomodado com o que ela tá fazendo. Então tem... A cena no Poor Things que melhor exemplifica isso é uma cena absolutamente bizarra em que o pai leva os 2 filhos para o bordel para mostrar o que é sexo. E é uma aula, basicamente isso. Ela começa a dizer o que deve fazer, etc, etc. Ela chega a dar uma sugestão que ele não aceita. E ela não tem amarra social nenhuma, né? Ela não foi socializada como todas as outras pessoas ali. Então, ela não vê problema em nada disso. Então, eu achei que nenhuma cena ali... me incomodou pela violência. Tudo era o sexo visto de uma outra maneira, completamente diferente. Mas teve muita gente que ficou incomodada, de fato. Tem um sexo deserotizado. É a criatura do Dr. Frankenstein, Exatamente. né? Exato. Que já teve leituras eróticas 300, especialmente pelas maravilhosas mãos da Hammer. Né? Mas... Para a gente não ficar numa coisa assim pesada, tem uma terceira sugestão, que é um filme híbrido. Ele é um filme de ação, mas ele tem um humor meio sombrio, que é interessante, que é o Novocaine, A Prova da Dor. O personagem principal é um contador que ele tem uma condição genética rara, que ele não sente dor. Quem assistia a série House, tem um episódio muito bom que tem uma adolescente que também não sente dor. Tá? Para quem sente dor, isso pode parecer legal, que bacana, não vou sentir dor. Mas não, é uma coisa ruim. Porque a dor é um recado que o corpo da gente dá de que alguma coisa está errada. As pessoas que não sentem dor, elas não são a prova de doença, de quebrar braço, nada disso. O cara não é o Wolverine. O cara não é o Wolverine. Ele vai se machucar e se vai machucar muito. Ele tem a pessoa que tem o dia inteiro que medir a temperatura para ver se está com febre, porque ela não sei, ela não tem as reações que nós, pessoas que sentimos dor, temos. Até o dia em que assaltam a empresa em que ele trabalha e levam como refém a garota da qual ele gosta. E ele decide usar o superpoder dele para salvar a garota. Tudo gira em torno do cara se machucar. Tudo gira em torno da surpresa dos oponentes de estarem enfrentando aquele sujeito e ele não se machucar. Né? Então se torna engraçado. Né? É um filme leve, é um filme
assim, ao contrário dos dois anteriores, não é um filme para te fazer pensar muito, mas é bom a gente dar uma escapada. Tem muitas outras coisas legais essa semana, tem uma animação de ficção científica brasileira, tem documentário estilizado sobre o Mário de Andrade, muito bom. Então, todo mundo tem motivo para ir ao cinema nesse fim de semana.